Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, Jesus, exaltado pela ascensão, enviou o Espírito, o defensor. Então, que nós possamos celebrar a alegria de ser comunidade conduzida pela graça divina. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 16, versículo 22 a 34. Atos, capítulo 16, versículo 22 a 34. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cultivando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam na sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, fala pra gente sobre o carcereiro de Filipos, que ele teve a sua vida, transformada através do Evangelho de Cristo, através da pregação, de Paulo e Silas. Então, a primeira leitura diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os da tua família. Então, o carcereiro, ele foi batizado junto com todos os seus familiares, e ele preparou um jantar para Paulo e Silas, e aí todos ali se alegraram, porque agora, eles creem no Evangelho de Cristo. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais louvar e glorificar a Deus e sempre levar a palavra de Deus, a todos, tá certo? Então, que a gente possa realmente também sempre louvá-lo e glorificá-lo. A gente viu, que o carcereiro ali teve a vida dele transformada, se converteu à palavra de Deus, se converteu ao Evangelho de Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 16, versículos 5 a 11. João, capítulo 16, versículo 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, e da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, essa leitura do Evangelho hoje, fala o seguinte, o Espírito Santo, o Paráclito, de advogado de defesa, se torna acusador. Isso está em João capítulo 18, versículo 8.
Então, acusador do mundo, pois demonstrará ao próprio mundo todo o seu delito quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento. Né? Demonstrará o pecado do mundo e dos judeus que rejeitaram Jesus. O pecado consiste em não crer na palavra e na pessoa de Jesus. Ao rejeitar Jesus, rejeitaram o Pai que o enviou. O Espírito bradará a justiça, a exaltação de Jesus na glória do Pai. O mundo, rejeitando Jesus, não será capaz de alcançar a justiça. Jesus, a testemunha fiel da vontade do Pai, não estará mais visível. Então, Jesus viveu como um advogado paráclito, mostrou qual é o caminho para Deus. Ele defendeu os seus do maligno e enviará um outro paráclito. Né? Isso está no capítulo 14, versículo 16, para testar a veracidade da sua palavra. Então, ao anunciar a sua ida ao Pai, né, os discípulos estão tomados de uma grande tristeza, em que deveriam, né, Jesus fala aqui para eles, ao contrário, se encher de alegria. A ida de Jesus dará ocasião ao julgamento do mundo. A exaltação de Jesus é a possibilidade de que venha o outro paráclito, o outro defensor e consolador, que proclamará a vitória de Jesus sobre o mundo e o maligno. Então, a vitória e a exaltação de Jesus é o juízo do mundo, a derrocada e a extinção de toda e qualquer potência do chefe deste mundo. Então, que nós realmente possamos sempre, né, cada vez mais dar essa boa nova, né, da vitória de Cristo, né, a vitória e a exaltação de Cristo, né, sobre o mundo e sobre o maligno. Ele venceu o pecado e a morte, né, através da sua ressurreição. Então, que nós realmente possamos sempre, né, dar essa boa nova, anunciar isso a todos, tá certo? E agora, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.